Como foi que as maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google e Apple, nasceram numa garagem? Como Silvio Santos, um ex-camelô, se tornou um bilionário? O que a roupa de Steve Jobs nos conta sobre a meritocracia? O vídeo de hoje é o mito da garagem. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. Mas eu tô sem tempo, não dá pra explicar pra vocês não, que eu tenho que ser rapidinha. Eu vou lá no Marcilac atrás de Valdeci. Nos domingos eu fui na manifestação do Bolsonaro, tá aqui dentro, ó. Todo velhinho que passava eu falava, espirra aqui no potinho, guardei. Coronavírus tá aqui, vou tacar a cara da Soraya. Dá até pra sentir um cheirinho de sinusite, ó. A Soraya não perde por esperar. Tá aqui, coronavírus. Perigoso. Mas eu não morro não, porque eu passei álcool em gel, ó. Eu não morro não, porque eu passei álcool gel. A gente já teve uma conversa gostosa sobre a imagem do indivíduo, ou não. Então, hoje a gente vai conversar, minha filha, sobre a imagem das empresas. E por quê? Porque quando se diz sobre adequação de imagem, nós remetemos logo e rápido à celebridade, a Anitta. E esquecemos que as instituições, as empresas também fazem trabalho estético de adequação e higienização de imagem. É só a gente lembrar, por exemplo, do McDonald's dos anos 90. Como que ele era? Parecia um parque de diversão de criança, bem brega. E hoje em dia é como? É sóbrio, é adulto. E se nós podemos sim reconhecer as celebridades apenas pela sombra, mostra uma aqui e outra, mostra bastante. Ou pelo signo, 2 tá bom. Isso. Também as cores, os formatos e os logotipos exercem poder semiótico bastante forte sobre nós. Você conhece uma empresa só pelas cores dela, pela fonte que ela usa. Se eu mostrar um logotipo errado pra você, você vai falar assim, tá errado, você já sabe. Não precisa ser um conhecido como esse não, pode ser outro. Por isso, essa nossa empreitada em direção ao conhecimento da construção de imagem parte hoje do mito da garagem, dos maiores pilares de uma ideia institucional. O mito da garagem, juntamente do mito da pobreza, constituem aquilo que eu chamo de a mitologia da origem humilde, que vai corroborar, vai fortalecer a ideia de meritocracia. Quando você ouvir uma frase como Silvio Santos era um camelô, desconfia, porque tem uma coisa errada nessa história. Ele vendeu uma carteira e comprou uma emissora? Pra cima de mim, negão? Gente, eu tô na rua não é 7 dias não, é 7 anos. Aqui na nossa amizade, esse vendeu carteira ou eu tô errada? O pessoal vendendo botão por 30 contos, sendo que se você vende carteira, você fica bilionário? Eu vou falar com minhas amigas travesti que trabalham na rua. Falar, fia, fica aí na Indianópolis, fica na Industrial mesmo, mas já leva uma carteira. Já vende uma carteirinha junto, um fone com microfone Samsung R$5, uma pomada massageadora Fisioforte, o sebo de carneiro para as velhas diabéticas. As velhas diabéticas gostam. Aí você faz uma mamada aqui, uma carteirinha lá. Quando você vê, minha filha, a peruca R$15 mil, só a Pablo Vittar tem. Ou tô errada? Veja só, não tô falando de um ex-camelô que ficou bem de vida, como o povo fala. Não. De fato, a gente conhece a história de ex-camelô que comprou 10 imóveis, hoje a filha mora fora. Mas não, nós estamos falando sobre um suposto camelô que se tornou um bilionário. Eu sei que a discussão sobre a fortuna dos bilionários já foi proposta aqui porque é difícil para nós compreendermos o que é um bilhão, mas eu ratifico. Se alguém tivesse guardado R$5 mil desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 até hoje, 2020, não teria R$1 bilhão. Eu repito, se alguém tivesse guardado R$5 mil por dia desde 1500 até hoje, 2020, não teria R$1 bilhão não. Ainda faltaria de 1500 até hoje. E o Silvio Santos tem mais de $1 bilhão. É jogo duro. Sempre me pareceu muito engraçado a força da mitologia da origem humilde, porque essa historinha convenceu o imaginário de mais de 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de palhaços, eu incluso, acham que o judeu, filho de um comerciante turco e uma dona de casa grega, ostentando o sobrenome Abravanel, era um pobre camelô coitadinho. E a gente não sabe sobre a rede de solidariedade entre judeus, a preferência de comercializar com os iguais. Esse método é usado pelos maçons, pelos ímpios brasileiros, ou eu tô errada? Eu tô inventando coisa aqui na internet? Eu quero saber. Quero que você me diga, tá errada. Não que ele não tenha vendido carteira, pera lá, mas eu tenho amigos meus de classe média que venderam pão de mel pra juntar dinheiro pra gastar na viagem da Forma Turismo. Gente, aqui na nossa amizade tem um palhaço, um menino, gente, é um jovem trabalhador urbano. R$10 mil por mês de salário. O pai dele ganha mais de 25 mil conto. Ele fez intercâmbio pra fora. E onde ele morava? Ele morava num cortiço mofado, dividindo o banheiro com 6 pessoas. Era um menino simples, o aluguel do cortiço baixíssimo, alimentação pelo VR. Ou seja, ele não tinha gasto nenhum. Mais da metade do salário ia para investimento financeiro. Em um ano, R$60 mil no Tesouro Direto. Daqui 3 anos, patrimônio de R$450 mil, se investir corretamente. E vai estar na biografia desse trouxa assim: durante a graduação, morou numa casa deteriorada no subúrbio, dividindo aluguel com 6 pessoas. Mentiu?
Não, mas o que há por trás? O pessoal fala assim, eu trabalhei no McDonald's, fritava hambúrguer lá. Aí você fala, nossa, você fez isso? Na época que minha família estava mudando de Gianópolis por Jardim Paulista. Aí a mamãe falou assim, filho, eu vou te mandar pro intercâmbio lá na Nova Zelândia. E eu fritava hambúrguer. Aí de novo, mentiu? Não, trabalhou no McDonald's, mas em quais condições? A gente tem que ter clareza. Porque quando a gente vê uma história dessa, tem que ter um passinho pra trás e ter uma desconfiança no olhar. Ou eu tô errada? E essa história enriquece tanto a imagem do Silvio Santos que até hoje ele se descreve como eu sou apenas um camelô, com $1 bilhão. Gente, aqui na nossa amizade, se tivesse chance disso acontecer, eu ia agora na 25 de março e eu rifava até o meu. Pra ficar bilionário, gente, eu já fiz coisa pior por R$ 20. Quando nós nos afastamos e analisamos a vida dada de uma maneira mais lógica, fica difícil de acreditar nisso. Nós começamos a nos achar ingênuos por acreditar numa bobagem tão básica dessa. Esse é o mito da pobreza, irmão do mito da garagem, que de fato é o nosso foco de hoje. E para ter essa nossa conversa gostosa, eu trago um material acessível, que você deve ter visto, uma reportagem, estava aí no seu Facebook, você ignorou ou colocou naquela lista de ver mais tarde. E esse mais tarde, minha filha, nunca chega não, vou te falar bem a verdade. O nome do cabra é Tom Avendaño. Lá no dia 28 de novembro de 2014, tem chão, faz tempo, ele compilou um texto, um estudo extenso de jornalismo acerca da história das empresas nascidas numa garagem no Vale do Silício. Tá tudo mastigadinho, melhor que isso é só comer deitado. Ele começa com a máxima, a tecnologia vem do Vale do Silício e o Vale do Silício vem de uma garagem. Isso é verdade porque no número 367 da Edison Avenue você pode ver uma placa numa garagem que está dizendo assim, fia, local de nascimento do Vale do Silício, porque ali, em 1938, foi fundada a HP. 1976 é a vez da Apple nascer de uma garagem. O Google também nasceu de uma garagem, que legal, você pode visitá-la, porque a empresa a comprou em 2006 e a mantém intacta, do mesmo modo que era em 1998, quando eles trabalhavam lá. Isso é muito bonito, isso norteia as frases de autoajuda que rodeiam a internet e motivam as pessoas a irem em busca desse paraíso meritocrático de trabalho empreendedor. Mas é mentira. Mentiram para você. O Google se inicia em 1996, 2 anos antes, e quando se muda para uma garagem eles já tinham mais de $1 milhão de investimento. Naquela época, $1 milhão naquela época não é o mesmo que hoje não, a gente sabe disso. E o Avendaño diz que a economia de se alugar uma garagem em vez de um escritório pequeno era pouca. E de fato, 5 meses depois de irem para a garagem, a Google se muda para um escritório. Ele faz um texto, gente, que é muito gostoso de ler. Dá vontade de lê-lo aqui, mas eu não posso. Eu sou moça esperta. Dou-me um processo na fuça. Eu vou pagar como? Eu já sei. Vendendo carteira. A garagem é um símbolo, isto é, um signo passível de análise semiótica. É o sonho americano, a genialidade, é o empreendedorismo, é o esforço do trabalho, é o mérito, é o caráter. É a herança de Walt Disney que em 1923, na garagem do seu tio Robert, começa o maior império de entretenimento que esse mundo inteiro já viu. É a herança de Madison e Elliott que juntam seus nomes e em 1945 fundam a Mattel, com começo precário, mas perseveram, trabalham duro e se tornam a maior indústria de brinquedos do mundo, influenciando profundamente a cultura popular do ocidente, criando, por exemplo, a boneca Barbie. O Dan Heath é um estrategista empresarial e vai nos dizer que o mito da garagem é isso, bobagem. Para começar uma empresa, ele diz, você precisa encontrar um trabalho, aprender como funciona a indústria e fazer contatos. E isso é enfadonho e trabalhoso. Nem se parece com ter uma ideia maravilhosa e revolucionária numa garagem. Ele é autor de vários livros de gestão empresarial. O que eu quero dizer é que ele não é crítico ao empreendedorismo, não. Ele quer que você empreenda. Ele ensina como fazer isso, mas ele não é retardado. E ele confessa, ninguém quer ouvir a história de rapazes ricos que se reúnem em um hotel caro para idealizar um plano de negócios. Isso não é tão romântico. Mas aqui na nossa amizade, é isso que aconteceu na origem dessas grandes empresas supostamente vindas de uma garagem. Os 3 pilares de Rita aparecem no caso daquela que fundou o Vale do Silício, a HP. Hewlett e Packard se conheceram na Universidade de Stanford, adquiriram conhecimento através do trabalho na General Electric e tiveram trunfo. O John Kague era um amigo deles e ele era professor universitário. E o que ele fazia? Ele direcionava os melhores alunos para a HP. Já ajuda ou não ajuda? Ajuda. E é dessa HP que nasce a Apple. Quem tá dizendo isso sou eu? Não, gente, quem que eu sou? Eu sou um cachorro de rua caramelo abandonado. É isso que eu sou. Foi de Steve Jobs que disse em 2003, dizendo que o que ele aprendeu na HP foi a base daquilo que seria a Apple. Isso porque aos 12 anos ele ligou para a HP. Ele estava montando uma maquinazinha e precisava de uma peça. E o Hewlett ficou impressionado e deu um estágio para o Steve Jobs. O menino cresceu e em 1973 ele conheceu o Steve Wozniak no projeto da Atari.
3 anos depois, os dois, os Jobs e o Wozniak, juntamente com outro ex-funcionário HP e Atari, fundam a Apple. Já o Facebook não nasce numa garagem não, minha filha, mas é elaborado a partir desse mito. De tão romântico, virou até filme. O jovenzinho Mark Zuckerberg não estava na garagem não, ele estava lá no seu dormitório. Aí ele teve uma ideia, mas coitadinho, ele não achou um ambiente favorável a ele não. Tava todo mundo contra ele, mas seus amigos incentivam seu sonho e ele não desiste. E que bom, ele estava certo e por isso colhe os frutos de seu trabalho e perseverança. Nessa história, Harvard vai aparecer como um centro rançoso e resistente à mudança, e não como a universidade para onde vão as pessoas mais ricas e poderosas do planeta Terra inteiro. Nós todos sabemos disso, mas ó os olhos desatentos aí. O custo anual para você sentar seu bumbum numa cadeira lá em Harvard, segundo a Veja, em 2016, ultrapassa os $70.000. Os amigos de Mark Zuckerberg aparecem como estudantes entusiasmados que acreditam no seu amigo e não como jovens milionários e bilionários que querem investir dinheiro. Gente, são pessoas com carros de $500.000, casas de muito mais de $5 milhões, herdeiros. Se teve filho de político do Brasil que gastou R$2.000 no almoço, imagina esse povo. Dar 50 mil, $100.000 para um projeto de um amigo não faz falta nenhuma. Nenhuma. Já lá no ano de 2005, o Chad Hurley e o Steve Chen estavam numa festa e gravaram um amigo e perceberam a dificuldade de publicar isso na internet. Por isso resolveram fundar um site. E sim, aqui estamos falando sobre o caso YouTube. Agora, sem os olhos desatentos, nós desconfiamos dessa história. E de fato, o YouTube só chegou nesse nível porque é baseado nos 3 pilares de Heath. O Hurley foi um dos primeiros empregados do PayPal e é inclusive o criador do logo que nós vemos. Ele também é, por acaso, o genro de James Clark, um bilionário que fundou o navegador mais importante da internet nos anos 90, o Netscape Navigator. Ou seja, como ensinou Heath, ele conseguiu um emprego, conheceu o funcionamento da indústria, e não é que ele adquiriu contato por estar no meio trabalhando, não. Ele era o contato, ele jantava com um dos homens mais ricos do mundo, que tinha uma carreira consolidada em investimentos na internet, meu Deus do céu. O Chen vai nos contar na revista Times, um pouco mais tarde, que eles enfeitaram a história sobre o nascimento do YouTube. E enfeitaram mesmo, vou te falar bem a verdade. A história é simples. 3 jovens ricos, parentes ou amigos de bilionários extremamente poderosos e influentes, se sentam com um estudo de nicho de mercado, de demanda, de lacuna e desenvolvem um produto. Eles pensam, o que a gente faz para ganhar mais dinheiro? Pegam sua lista telefônica de amigos, conhecidos, parentes com dinheiro caindo para fora do bolso e essas pessoas também estão se perguntando o que a gente faz para ganhar mais dinheiro. E esse povo fala, tá aqui a resposta. A história é essa, só. E pela rede de solidariedade eles conseguem esse investimento todo. Mas de quem que é esse projeto aqui? Ah, é do Hurley? Do genro do James Clark? Ah, eu vou investir um dinheirinho aí, porque uma mãozinha lava a outra. E as duas bate palminha. Não tem nada a ver com sonho, com trabalho enquanto eles dormem, com faça sacrifícios, com lute, poupe seu salário. Não, aqui na nossa amizade. Não tem nada a ver com isso. Não são perrapados igual eu e você, minha filha, que tem que fazer conta de finança no final do mês pra não ficar no vermelho. Gente, igual eu e você que fala assim, eu vou ganhar $20 mil e vou ficar bem na vida. Não, pelo amor de Deus, não é esse povo não. Em 2005, a Universidade da Califórnia pesquisou. 89% dos alunos podiam citar uma empresa de garagem. Houve aumento de 250% de menção na imprensa dessa mentira descabida, vergonhosa e cabeluda. É cabeluda. Gente, eu gosto de falar o português do povo, ou eu tô errada? O tal do sonho americano, segundo o qual uma pessoa pode chegar ao topo mais alto somente trabalhando duro e se esforçando, é bonito, nos dá motivação, porque se nós não acreditarmos que vamos vencer na vida, para que continuar vivo? Para que lutar, acordar 4 horas da manhã, pegar um transporte público pela hora da morte, aturar chefe babaca que dá vontade de cagar no potinho de sabonete pra ele lavar a mão e ficar todo cagado? Tem que acreditar nisso, é bonito, é um sonho que nos motiva, mas é mentira. Mentiram pra você. É uma história que agrega valor absurdo à imagem dessas empresas e faz manutenção de uma forma de vida que é irracional. Eu tive uma aula, deixa eu contar pra vocês aqui na nossa amizade gostosa, com uma jornalista chamada Silene Vitor. É uma dessas pessoas que você fica com vergonha de existir. Sabe quando você fala assim, nossa, eu sou realmente um bosta. Você pede desculpa por estar no mesmo ambiente que ela. Essa mulher. Um currículo invejável, um trabalho de vida sobre direitos humanos absurdo. Olha, é fora de série. E nessa aula ela expôs vários casos de sua carreira e eu fiquei bastante chocado, muito chocado, quando ela desnudou pra mim a miséria do Brasil. No segundo vídeo aqui do canal eu coloquei um enxerto de um debate dos anos 60. Vocês se lembram disso?
E lá eu digo assim, essa mulher, ela não tá no passado, ela tá agora no presente. Ela tá na sua rua, ela sentou do seu lado no metrô. O que eu quero dizer com isso é que nós sabemos que há pessoas que passam fome. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Tem gente que passa fome lá na África, tem gente que passa fome no sertão nordestino. E não, as pessoas passam fome, sabe onde? Na sua rua é a pessoa que sentou do seu lado no metrô. Então, saber disso é diferente de ver um caso de uma pessoa que realmente passa fome aqui na zona oeste, acima da zona oeste de São Paulo. Talvez um dia eu possa falar sobre isso aqui no canal, mas resumindo, foi uma história muito forte. Era de um senhor que tinha 2 filhas e eles viviam em extrema miséria. A mãe dessas crianças tinha morrido, enfim, não cabe a nós falar sobre isso aqui agora, mas a questão é que a Silene nos disse algo muito poderoso e que eu concordo bastante. Ao terminar de contar esse caso, ela disse: é por isso que eu não admito que questionem a religião, porque tudo o que esse senhor tem no final do seu dia de fome e miséria é Jesus Cristo. Segundo o Nexo Jornal, em 2016, se você tem um salário maior que R$ 1.650, eu vou repetir, R$ 1.650, você ganha mais que 70% da população brasileira. R$ 1.650. Enquanto 1% ganha mais de 20 mil, R$ 759. R$ 759 é o que ganha grande parte desse país sofrido. Nessa pindaíba lascada, fio, tem como sonhar? Tem como ter interpretação crítica da realidade? O salário é uma miséria, a segurança pública é um caos, as propagandas vendendo felicidade em forma de produto que, claro, você quer ter, você quer que seu filho tenha. E essa crença absurda de que esse pobre coitado é o único responsável por se fazer chegar lá. Chegar lá onde? Só se for na puta que pariu. Eu, sinceramente, com todo o meu coração, desejo que eles, que você, que nós cheguemos, mas enquanto a expectativa de vida em Moema, bairro Nobre aqui de São Paulo, é de 80 anos, a 27 km de distância, no extremo leste dessa mesma cidade, no bairro de Cidade Tiradentes, a expectativa de vida é de 57 anos. Isso são dados coletados, divulgados e não incomoda ninguém, ninguém se levanta. Enquanto há 34 leitos hospitalares privados ou públicos para cada 1.000 habitantes nos Jardins, há 0,76 para cada 1.000 habitantes do Jardim Ângela. Eu infelizmente sei que esse vídeo não vai chegar nas mãos de quem devia ouvir isso, mas eu quero dizer que eu estou torcendo por você. Essas pessoas nem vivem até chegar à terceira idade. Imagina vencer. Com uma vida dessas, minha filha, dá para entender um fenômeno muito interessante. Se nos Estados Unidos, da garagem nascem empresas, no Brasil se abre uma igreja a cada garagem. Dá para entender por que isso acontece? E o pastor, que devia falar de Deus, falando de um iluminado, um homem de Deus à frente do comando da nação. Um homem cumprindo interesses muito claros de grupos muito específicos. Bem, se a expectativa de vida na favela é 57 anos e você se aposenta pela Previdência Social com 65, vai vendo aí. A gente precisa tirar os olhos desatentos. Comprar um carro caro, parcelado, que dá pra comprar 6 depois, não é também não, fio. Fazer um mercadinho no bairro, ganhar um dinheiro bom, ter carro quitado, as filhas na escola privada é ótimo, eu queria isso. Se alguém quiser me dar uma vida dessa, filha, é meu sonho. Você já sabe onde me encontrar, é www.youtube. Mas é importante saber que, embora você seja abundantemente mais rico que muito mais que 80% dos brasileiros, você não é um milionário surpreendente, você não é a elite desse país. Você é a empregada que foi pra Disney. Não acredite nessa palhaçada. Se seu mercadinho tiver um problema contábil, falir, você vai virar mendigo de rua. Gente, quantas pessoas a gente conhece que ganhavam seus 30, 40 mil reais, perderam seus empregos, tiveram que reestruturar a vida, corte brusco no seu padrão de viver. Muitos podem ainda viver muito melhor que quase todos os brasileiros, mas tiveram que enfrentar racionamento sim. E por quê? Porque são pobres. Pobres com Jeep, com uma pós-graduação e sempre na Vila Mariana. Mas são pobres que vendem sua força de trabalho. E é isso que eles têm. As pessoas não aceitam que nós estamos mais perto de mendigos do que de bilionários. Um dia eu disse isso para uma querida amiga minha e ela disse: ai Bira, eu ensino meus filhos que eles têm que correr atrás sim e podem ter uma vida melhor. Primeiro, vida melhor não é sobre o que eu estou falando aqui não. E segundo, é bom que você ensine sim, os motive sim, porque o que essas pessoas teriam sem esperança? Se estivesse declarado, e infelizmente está, que o pobre vai no máximo fazer um puxadinho na casa dos seus pais porque o preço do terreno em São Paulo é de doer o cotovelo, é bom manter motivado, se endivida, compra carro, compra casa, a ideia do conforto. Esse é o jogo. A Maria Helena Sabino comentou num vídeo meu assim: Bira, eu sei de tudo isso, eu estudei tudo isso, mas agora eu só penso em ir pra Disney. Maria, é isso que é pra ser feito mesmo. Parabéns, você tá certa. Ei, psiu, empreendedor, junta seus 60 mil reais, abre um quiosque de milkshake,
Numa zona popular, vende 5 mil conto por dia. Vai lá nessas escolas que tem curso de investimento e faz uma caderneta boa de poupança. Mas investe bem. Mas aí, filho, deu ruim. Crise financeira, o povo desempregado... Coronavirus! Coronavirus! Fecha seu quiosque. Pra você, o prejuízo de 60 mil reais, mas todo o investimento que você teve, faz falta? Pra mim, meu filho, eu ficava até branca. Bira, você ganhou 60 mil reais. Eu nem sei onde guarda. É na folha no guarda-roupa? Eu não sei. Mas para essas pessoas que nós dissemos hoje, perder 60 mil dólares em investimento é sem importância. É, na verdade, até programado. É esperado nos investimentos de alto risco que você perca. É por isso que eles rendem mais. Eu e você não fazemos parte não, vou te falar bem a verdade. Essa classe média está mais perto do beneficiário do Bolsa Família do que do patrão. Oba, ok? Se perder o emprego, podem demorar de 5 a 10 anos para conseguir um novo emprego. Para mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro para pagar tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, tenho dinheiro para pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. E aí eu vou pegar e vou para a praia, né? E quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. Mas 22 mil colaboradores embora, um emprego no comércio é 5 empregos para trás. Ou seja, se eu tenho 20 mil colaboradores hoje, eu tenho 120 mil pessoas dependendo da van. Eu tenho dinheiro para fechar a van, pagar os 22 mil colaboradores e ir para a praia, né? E de repente arranjar em um país onde não tenha doença, e aí eu pego o meu avião e vou morar lá. Eu não dependo da van para viver. Vai vendo aí? De verdade, eu quero ver se tem alguém nesse mundo inteiro que tenha a coragem de olhar pra minha cara e falar assim: todo mundo é igual, nós partimos de lugares iguais. Eu quero ver se tem essa pessoa. Um talento inato em um ambiente que não propicia o desenvolvimento não vai ser desenvolvido. Qualquer retardado sabe disso. Agora, eu não entendo como tem pessoas que acreditam numa narrativa que a gente vê na rua que não é verdade. A gente vê pela vida que não é verdade. Se eu fosse, por exemplo, um comerciante, sei lá, dono de uma padaria, eu ia era torcer pra aumentar a Bolsa Família, gente. Porque sobra um dinheirinho, o pobre já quer comprar um sonho, um croissant. Pobre ama um croissant. Aumenta o auxílio com olho aqui na inflação perigosa. Se eu fosse branco, fia, põe cota até pra gente feia. Põe o SUS pra fazer preenchimento de harmonização facial. Isso. O Brasil fica mais bonito. Leva a favela toda. Eu quero a favela toda no ensino superior. É isso que eu quero. Aí esse escandango todo vai ter ensino superior e vai começar a roubar igual gente branca. Na corrupção ativa e passiva, na sonegação fiscal, numa grilagem, que é mais civilizado, é mais europeu. Ou eu tô errada? Tô errada. Vou te falar bem a verdade. Ah, tem engenheiro virando Uber. Qual engenheiro? Tirando os muito velhos que, desculpe, não são mais úteis, é o jogo. Tirando esses, qual engenheiro virou Uber? De qual classe ele vem? Qual a formação de seus pais? Onde ele estudou? Ele tem estirpe? Mas isso é conversa para outro dia. Você, amigo da FABC, vai ficar bem na vida, dizem. E Mark Zuckerberg não se forma na graduação porque ele não precisava. Não apenas porque para sua área de programação não é preciso ser graduado para ter credibilidade. Não é só isso, não. Ele não se forma porque ele já está na elite. Não tem nada a ver com genialidade. Ter um diploma de nível superior não era para ele de forma nenhuma uma oportunidade de vida, como é para a maioria da classe pobre e classe média que sustentam a ideia de educação para mobilidade social. Estuda para ser alguém na vida, meu filho. Essas pessoas já nasceram alguém na vida e não teriam como não ser. Mesmo que falissem, haveria uma rede de solidariedade para que se reerguessem, por terem estirpe, por terem um nome. Quisera eu estar falido igual o Ike Batista está. Eu queria estar falido igual o Ike Batista tá, meu filho. A Vedano escreveu sua reportagem em 2014. E hoje, 2020, ainda tem gente que acredita nessa baboseira toda, feita para uma lavagem cerebral mesmo. Para a construção dos ideais sagrados do Ocidente e para o enriquecimento de uma imagem institucional. Tem gente que ainda compartilha frase motivacional parecendo que está indo para a guerra do Irã. Mas não, só está indo trabalhar ou puxar ferro na Smart Fit. Pensando em energia positiva, quando na verdade a energia que move o mundo é aquela que deixa o caixa eletrônico ligado. Isso é muito triste, acreditam na estética simples de Steve Jobs, mas esquecem que durante os anos 90 o low profile era o elegante, o desejável. A escolha dessa roupa não é por acaso, ela conta uma história. Embora o Steve Jobs usasse roupas assim desde sempre, ele não usava só essa roupa.
Quando ele decide usar essa mesma roupa em todas as apresentações, isso tem um valor semiótico muito forte. Ela conta uma história, a história que esse homem milionário começou de uma garagem. E você também pode. E você também vai. Trabalhe, enriqueça o seu patrão. Ele vai ficar muito rico, é verdade, mas você vai comprar um apartamento em Moema. Talvez não. Abra um negócio, talvez prospere. Talvez não. E você fique endividado por anos porque você não tem herança. Mas não importa, todo mundo é igual. A responsabilidade do seu sucesso é sua. Se Steve Jobs começou numa garagem, você também pode. É o sonho americano. Que delícia! Você tem uma garagem? Então, só depende de você. Então a pergunta do vídeo de hoje é: olhos desatentos, vocês estão norteando suas conquistas em inspirações que são evidentemente mentira? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo, que Deus nos abençoe a todos e eu espero que você seja feliz.